Bom dia para vocês. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio 102, para o Revista 102 Convida de hoje, o Fernando Luiz Rosar, ele que é parapsicólogo, hipnoterapeuta, praticante de PNL e acupressão. Vamos falar então sobre esses assuntos e conhecer um pouquinho mais sobre esse universo todo. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vamos iniciar então os nossos assuntos de hoje falando sobre hipnose. O que é a hipnose? Juliana, muitas vezes as pessoas perguntam sobre hipnose. Há uma série de definições, dependendo muito de onde você pesquisa e dependendo muito da linha da escola que fala a respeito. Vou traduzir de uma maneira bem simples e bem direta o que é hipnose. Hipnose é toda aquela forma de comunicação que provoca alguma alteração, alguma modificação no comportamento de alguém. Tá, Fernando, mas como assim? Se você faz parte de um grupo de amigos, um grupo de igreja, um grupo no colégio, geralmente aquele grupo ele tem alguma coisa em comum. Se uma ou duas pessoas falam algo a respeito, dizendo, olha, fulano de tal, da outra turma, do outro colégio ou da outra cidade, é uma pessoa muito chata. Vamos começar por um exemplo bem simples. É uma pessoa chata, insuportável. Eu falo uma série de outros adjetivos. E se aquele grupo ele tem alguma coesão, muita proximidade, muita amizade, se eles acreditam naquele comentário que o fulano ou a fulana falou, aquilo ali já vai começar a criar uma certa mudança no comportamento, que vai adotar aquilo que é uma verdade e vai passar a tratar o fulano ou a fulana do outro colégio ou da outra cidade como um chato, ou seja lá o que for. Então, é tudo aquilo que é feito, falado, até uma postura minha ou de qualquer outra pessoa que altere o comportamento ou o pensamento do outro. Isso na prática é hipnose. Então, na verdade, a hipnose ela acontece várias vezes no decorrer dos nossos dias de forma natural, sem a gente notar. Então, quer dizer, nós estamos, de certa forma, sendo hipnotizados vendo um filme, em qualquer outra situação, e não nos damos conta disso, é isso? Exato. Na essência, a hipnose ela é tão cotidiana, ela é tão presente que, por vezes, eu fico pensando, como é que o pessoal, por vezes, sobe numa torre, amarra aquele elástico no pé, se larga para sentir toda aquela descarga de adrenalina e aparentemente não tem medo, pode até medo de até chegar lá e depois diz que é uma coisa maravilhosa saltar. Salta de parapente, salta de paraquedas, anda 140, 160 por hora em estradas que não tem a mínima condição de andar. Então essas pessoas fazem coisas tão absurdamente arriscadas e acabam dizendo assim, não, eu não vou no Fernando, eu não vou na Dona Joana, porque ele vai fazer coisas que eu não quero, ou vai me mandar fazer coisas que eu não quero. Eu fico pensando, hipnose é coisa tão natural, tão saudável e tão cotidiana, que eu fico esse tipo de questionamento no ar às vezes, né? Certo. O hipnotizador, ele controla o desejo do paciente? Não controla de maneira alguma. O bom hipnoterapeuta, e é aquilo que nós conversamos aqui um pouquinho antes, né, Juliana? Ele tem, em princípio, uma série de conhecimentos, uma série de técnicas, procedimentos a serem seguidos para ajudar a pessoa a entrar num processo de transe alterado, sempre lembrando que o transe hipnótico é algo natural, qualquer ser humano pode fazer até por conta própria em casa, uma auto-hipnose, mas esses conhecimentos que o hipnoterapeuta tem, de maneira alguma, irá forçar a pessoa a fazer coisas que ela não queira. Isso não existe. E se alguém, por algum motivo, tiver alguma dúvida nesse sentido, pesquise sobre a vida do profissional. Geralmente existem nas redes sociais, o Facebook, que é mais comum, geralmente tem algumas abas que falam álbum de depoimentos. Então ali tem um pouquinho sobre, um pouco ou muito, depende de cada um, sobre trabalhos que essa pessoa já fez até então. Então é interessante pesquisar. Fernando, eu sempre adoto esse discurso de dizer, não acreditem em mim, Fernando, pesquise ao meu respeito,
para que você tenha segurança de passar por um processo de hipnose comigo. E aí tudo flui mais natural, sem reservas, sem amarras e sem receios, né? Mas a pessoa perde a consciência durante a hipnose, durante o transe, Fernando, ou nem sempre? Não, o que acontece quando, por exemplo, a pessoa ela tem uma facilidade em entrar em transe, ela pode ter a sensação, algumas sensações que vão mais ou menos assim. Volto a dizer, depende de cada pessoa. Então existem graus, é Tem isso? graus. Você pode obter, via de regra, graus leves, médios ou profundos. Mas entre leve, médio e profundo, você tem uma escala bem considerável, né? Ao invés de você sair de um leve para um médio, pode partir de um grau leve para um grau profundo. Mas a pessoa ela pode, de repente, começar a ter sensações como se o pé ficasse dormente ou como se o corpo começasse a levitar. Obviamente ele não está levitando, mas ela tem uma percepção como se o corpo ficasse muito leve ou muito pesado. Os opostos também podem ocorrer. Em alguns instantes pode acontecer uma espécie de desligamento ou momentâneo instante onde a pessoa perde o foco na minha voz, por exemplo. Ela começa a entrar na experiência de relaxar, de entrar em transe de uma maneira tão agradável, e é um processo agradável, que ela de repente, opa, peraí, não estou mais prestando atenção no que o Fernando fala, daí ela volta, se conecta. E como eu tenho essa percepção de olhar os sinais que a pessoa dá através do rosto, dos olhos, do movimento das mãos, eu tenho como calibrar, perceber qual o nível que a pessoa está, e se ela de repente, sem querer, por estar em relaxamento, acabou derivando para um sono fisiológico, que não é a mesma coisa que hipnose. Aí eu trago a pessoa de volta e continuo o processo de transe hipnótico. Certo. Na verdade, eu ia te fazer essa próxima pergunta no final da nossa entrevista, mas eu resolvi perguntar agora, até para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, saibam o porquê desse assunto, por que nós estamos falando sobre a hipnose, né? E tenham interesse voltados a isso também, né? A hipnose, ela pode ser usada para tratar algumas doenças? Ela é usada como terapia? Ela é utilizada numa gama muito ampla e até, por sinal, ela pode ser utilizada como apoio terapêutico. E o que isso quer dizer? Já fiz intervenções onde psicólogos estavam realizando algum trabalho com os seus devidos pacientes e a terapia havia interrompido, ou popularmente dizendo, travado num momento, e não progredia, não havia melhoras. E aí eu entro, nesses casos também, em parceria com outros profissionais da área de saúde para ajudar a pessoa a perceber o porquê que ela travou naquele instante. O porquê que, de repente, aquilo que a gente comentou antes, a pessoa fica estacionada num processo de compulsão alimentar. De repente ela consegue se sentir mais agradável, se sentir mais bonita, consegue melhorar o desempenho dela no trabalho, mas de repente ela esbarrou nesse ponto. Compulsão alimentar, ela não deixa de ter aquele comportamento. Aí eu entro com essa intervenção. Utilizar a hipnose sozinha, de maneira isolada, também funciona. Funciona e tem que ser avaliado cada caso. Ela pode ser utilizada para ajudar a pessoa, de repente, a resolver rapidamente um processo de ansiedade, crises de ansiedade que acontecem com frequência, que de repente foram disparados ou despertados por algum evento em algum momento na vida da pessoa. Vícios, Fernando, alcoolismo, drogas, cigarro. Em se tratando de adicção, vícios de uma forma geral, e em especial cigarro, tabagismo, é interessante que a pessoa tenha o acompanhamento do médico, por uma questão muito prática. No cigarro em especial, há uma dependência biológica. Então, por exemplo, os Ziban, Champix, entre outros, precisam ser prescritos por um médico. E aí o trabalho da hipnose entra em associação. Mas, reforçando, a hipnose pode ser utilizada de maneira separada em outras situações? Pode. A pessoa mesmo, o próprio paciente, pode aprender a praticar a auto-hipnose e ela
fazer algo para reduzir a ansiedade nela mesma. Crises Mas de abstinência, no também, caso, também? também, mas com ajuda terapêutica é sempre melhor e mais rápido, né? Uhum. Obesidade Também se auxilia aplica. Também se no aplica. tratamento? É, que muitas vezes a pessoa pode ter até começar a emagrecer o corpo do pescoço para baixo, como eu brinco dizer, né? Mas a cabeça ainda é uma cabeça de pessoa que pensa como alguém gordo. Ela come saladas, ela come grelhados, ela pratica até atividade física, mas ela sempre tem aquela mentalidade de gordo. De repente a pessoa desde pequena se vê como um gordinho ou uma gordinha e ela fica naquela situação, caramba, como que eu vou pensar diferente? Eu sempre fui assim. Quando eu vejo a minha carteira de identidade, eu vejo uma foto, eu me vejo com bochechas muito salientes, etc, etc. E aí vem aquilo que nós comentamos antes, que aí entra um processo que é induzido através da hipnose, naturalmente com o consentimento da pessoa, tudo é explicado antes, que a pessoa começa a entrar num processo de simulação. Como seria se o João do posto, por exemplo, não espero que não tenha nenhum João do posto aqui, que eu não conheço, eu estou brincando. De repente o João do posto começa a pensar, caramba, mas eu tenho um primo que ele é magro e ele come bem, tem atividades saudáveis. Aí dentro de um cenário aconchegante, de um cenário protegido dentro da hipnose, é criado uma espécie de processo de simulação de imaginação, onde a pessoa começa a se perceber, pensar e agir como alguém mais magro, mais saudável, e aí ela começa a entender como que ela pode ser diferente daquele momento em diante, aprendendo a emagrecer também a maneira dela de pensar sobre si mesma e sobre o contato que ela tem com os alimentos. Ok. A hipnose, ela é prejudicial à saúde em algum ponto, em algum aspecto ou não? Não, o que é prejudicial é o ser humano mal intencionado. Por exemplo, O que um ser humano, só para a gente entender melhor, né, a fundo, para as pessoas até se precaverem disso, o que um profissional mal intencionado pode fazer usando da hipnose, no caso? aí eu já tiro a palavra profissional, eu já digo uma pessoa, Uma pessoa, mal intencionada. O que ela pode fazer? Bom, em princípio ela pode fazer com que a pessoa que está ali, em princípio fazendo uma consulta, e na prática ela está sendo ludibriada por alguém mal intencionado, de começar a pensar, por exemplo, olha, sabe aquele problema que você tinha? Digamos, você não conseguia dormir de noite porque estava preocupado com, sei lá, com finanças ou com um problema no relacionamento. Você não tem mais aqueles problemas. Você vai dormir bem à noite, a vida vai ser linda, bela e formosa, falando de uma maneira bem ampla e genérica. E não auxilia a pessoa a encontrar maneiras, formas terapêuticas, caminhos saudáveis de enfrentar os problemas e buscar soluções. Então a pessoa mal intencionada ela vai criando uma espécie de paliativos, de máscaras, que fazem com que a pessoa tenha um comportamento não condizente com a realidade. E aí ela vai, talvez correndo risco até de se tornar dependente daquela pessoa mal intencionada e que só vai perder o dinheiro. Então aí de repente você olha a pessoa dizendo, não, tá tudo muito lindo e maravilhoso, a minha vida tá muito boa e o circo tá pegando fogo. Quer dizer, foi feita uma reprogramação errada. Na prática foi feito um processo de fantasia, de alucinação, né? Entendi. E aí a pessoa começa a acreditar que está tudo lindo e maravilhoso. Perdeu a noção da realidade. Perdeu a noção da realidade. Que é muito diferente de um profissional com competência, gabaritado e que tenha prática clínica. Prática clínica eu digo dentro de um trabalho terapêutico. Que vai fazer com que a pessoa encontre com outras pessoas do convívio dela, para que ela se capacite e descubra maneiras de se relacionar com os amigos e familiares e aprender a também encontrar um processo de descobrir, como eu poderia dizer, descobrir energia, descobrir uma forma mais tranquila de lidar com os problemas. Nada adianta a pessoa ficar extremamente ansiosa, estressada, com raiva, porque as emoções
elas nem sempre são boas conselheiras. O que vai fazer com que a pessoa encare sim os problemas dela, voltando a dizer, como profissional bem capacitado, para que ela possa resolver, ao invés de ficar criando mais. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Sim, sim, claro. Quer dizer, seria o equilíbrio, né? Não pode nem tirar, nem pender para um lado e nem para outro, né? Ela vai chegar lá no teu consultório de menos, né? Achando que está com um problemão, e também não pode sair de lá achando que a vida é uma maravilha. Tem que encontrar o equilíbrio diante de tudo isso. Exatamente. Ou, por exemplo, se você for procurar uma pessoa e ela disser, em uma sessão ou em 2 sessões eu ajudo você a resolver esse problema, digamos, de ansiedade ou de estresse, já comece a desconfiar. O que eu falo e que eu tenho comprovação disso dos pacientes que eu atendi ao longo de 14 anos de terapia. Em poucas sessões. O que isso significa? Tem pessoas que em uma sessão conseguem sair muito melhor e de repente não precisam mais do que isso. Pode acontecer, mas não é regra. Pode acontecer de pessoas que façam 4 sessões, 8 ou 10, depende do paciente, de cada pessoa. Cada caso em particular. Ok. A hipnose, ela causa alguma dependência? Não. Quer dizer, eu começo uma terapia, eu posso parar essa terapia em determinado momento, que eu não vou sentir, não vai ser necessária para a minha vida toda. Não. E até porque eu oriento a pessoa do jeito dela, que cada pessoa tem uma espécie de linguagem própria. Nós, no Brasil, em princípio, falamos português, mas cada região tem a peculiaridade não só de colonização, como é o caso aqui de Nova Trento, mas também é praticado o italiano enquanto uma raiz cultural, enquanto um vínculo com a terra mater, com a própria Trento, a Itália como um todo. E também existem as peculiaridades do diálogo, o tom de voz. Então eu mostro para a pessoa e capacito a pessoa para que ela pratique auto-hipnose em casa. Que aí vem um outro ponto. Todo processo de hipnose é um processo de auto-hipnose. Se você, Juliana, ou se a Carol, que me atendeu agora há pouco, ela não permite que isso aconteça, esquece, nada vai acontecer. Então eu capacito a pessoa para ela praticar em casa, e ela mesma sabe como gerar aquele estado de mais tranquilidade, de desligar aquele monte de pensamentos de problema, pensa, e às vezes não consegue resolver. Ela reduz esse excesso de pensamentos, foca em 1 ou 2 coisas, que daí sim ela consegue ter muito mais disposição e energia para resolver, e começa a, inclusive, trazer à tona toda uma bagagem de conhecimento que ela trouxe desde o momento que ela nasceu até o momento de agora, e vai lembrando de coisas como, por exemplo, puxa vida, 10 anos atrás eu passei por uma situação parecida e resolvi assim, assim, assim. Será que se eu fizer um pouquinho daquela maneira que eu fiz há 10 anos atrás, com o conhecimento que eu tenho de agora, eu encontro uma outra alternativa. Então a pessoa, ela reduz aquele monte de pensamento, excesso de razão, muita coisa na cabeça, pensa demais, e ela foca em 1 ou 2 coisas, e ela acaba encontrando uma maneira mais prática de resolver os problemas dela e recuperar a saúde também quando ela adoece, né? Sim. A pessoa, ela pode não voltar do transe, ficar presa nesse estado? A única coisa que pode acontecer, por exemplo, se a pessoa fizer isso, olha, e eu digo agora para todos os nossos ouvintes, nunca faça isso, tá? Nunca ponha um MP3 com um áudio relaxante ou de um processo de hipnose no carro. O que pode acontecer de você apagar no volante e você ter um acidente. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, não. Mesmo que de repente, Fernando, teve um derrame, sofreu um infarto e bateu as botas, morreu ali. Se a pessoa que eu estou atendendo, ela está num transe hipnótico, em questão de minutos, ou talvez se a pessoa, por acaso, por eu ter parado de falar porque eu morri... Sim, no caso o hipnotizador morreu. Morreu ou desmaiou, por exemplo, e a pessoa está ali hipnotizada. A pessoa está ali hipnotizada, o hipnotizador, o hipnólogo faleceu. Tá, o que vai acontecer? Quem está hipnotizado ali, sentado ou deitado na maca,
Vai chegar uma hora que ela vai notar que ficou um silêncio e ela vai gradativamente sair do transe. E se ela não fizer nada, vai ter um defunto fedendo naquela sala. Mas até onde eu conheço da literatura nunca aconteceu isso. Certo. De E se, por exemplo, Fernando, ali que você falou do áudio de MP3 ali para relaxamento, né? Eu estou ouvindo e eu dormi, né? Com isso, eu entrei num transe profundo e dormi. Não tem problema nenhum. Se eu estou em casa, isso eu vou... sentado, deitado, Exato, sim, sentado ou tranquilo. deitado, tranquilo, eu vou Tranquilo. acordar normalmente depois disso, mesmo que eu tenha entrado num estado de relaxamento profundo e transe. Eu recomendo como precaução, se a pessoa vai usar o celular dela, botar um fone de ouvido, é fazer uma programação no celular para que o celular desligue. De repente, dependendo muito do áudio que a pessoa baixou ou está acessando algum canal do YouTube, ela olha ali, vai durar 20 minutos. Ela programa 20, 21 minutos para que o celular desligue aquele áudio, porque senão ele fica num looping, fica repetindo, e de repente ele pode trazer uma espécie de um trabalho inconsciente que de repente pode gerar um desconforto, um cansaço no dia seguinte. É o único efeito colateral. Entendi. Não é ruim, por assim dizer, mas é desconfortável de você ficar trabalhando questões do teu inconsciente Sim. a noite inteira, né? Não precisa disso. Certo. Hipnose e regressão são a mesma coisa? Tá. Veja só. A regressão, ela é contida dentro da hipnose. E o que envolve a diferença básica entre uma e outra? Há poucos meses atrás, no finalzinho do ano, eu me dei conta que eu não tinha mais aqueles álbuns que normalmente a gente mandava revelar aquele rolinho de filme, que agora está voltando de novo à moda, né? O rolinho de filme. E tinha uns álbuns. E aí eu olhei e percebi que eu não tinha mais fotos em casa, impressas. Aí o que eu fiz? Selecionei algumas e imprimi e criei um álbum. O álbum que nós temos em casa, os álbuns mais antigos, aquilo ali já nos causa um processo de regressão. De repente ver a foto do nono ou da nona, lembra o dia que ia lá enfiar o dedão no bolo e levar uma pasada no dedo por parte da nona, dizendo tira a mão daí que não está pronto o bolo ainda. A gente já faz um processo de regressão no nosso dia a dia também. Agora, quando isso é trazido para dentro da hipnose, para que isso serve? De repente a pessoa tem algum momento da vida que, independente dela lembrar detalhes ou não, ela se sente com um medo que ela não consegue explicar e que alguns familiares falaram que ela de repente estava andando de bicicleta, como por exemplo aqui no caso do Morrinho da Cruz, e ela desceu, não soube frear e se esborrachou no chão, se machucou toda. Então toda vez que ela vê alguém passar de bicicleta, ou ela vê que existe um morro e ela precisa subir, a pessoa fica angustiada, tensa. Aí, através da regressão dentro da hipnose, volta-se aquelas lembranças, não é regressão de vidas, é regressão de memórias, mesmo que vá numa possível vida passada. Mas nesse caso vai até aquela idade, que ela tenha a idade, e permite que a pessoa, num ambiente protegido, num ambiente seguro, ela avalie o que aconteceu, ela procure perceber o que foi próprio e adequado no comportamento dela enquanto criança, que foi natural ela ficar angustiada, com medo e com dor, mas que agora, adulta, ela pode escolher novas, digamos, maneiras de agir perante pessoas que andam de bicicleta e de repente até ela mesma volta a andar de bicicleta, e até mesmo a questão de morro, subir morro e descer morro, né? Então a regressão ela está sim contida dentro da hipnose e ela é uma das partes que podem ser trabalhadas dentro da hipnose clínica. Certo. Pode-se voltar até o útero, isso? Sim. Tranquilamente. Depende de cada pessoa, mas eu volto a dizer, não é uma obrigação, dizendo, não. Então quer dizer que se eu não lembrar de quando eu tinha 3, 4 anos de idade, não foi uma regressão. Não, a regressão ela pode ser de uma semana, 10 dias, um mês atrás. Você está voltando nas suas lembranças no passado para resgatar algum episódio em particular
e deixar de se sentir ansioso, ou seja, voltar a ficar mais tranquilo, lidar com episódios parecidos de uma maneira melhor, recuperar-se de um trauma diante, de repente, de um assalto ou de um acidente mais grave, né? O hipnotizado, Fernando, ele revela os seus segredos sem ele querer revelá-los? Não revela absolutamente nada. Se a pessoa começar o processo de hipnose, muda e quiser sair calada, tudo bem. O que vai diferenciar? Aí vem um pequeno parênteses. Se eu vou trabalhar com você, Juliana, ou com outras pessoas que eu atendo, eu preciso saber pelo menos um mínimo. O que seria, por exemplo, um mínimo? Digamos que envolve estresse. Puxa, eu estou sempre estressada, não aguento mais, eu tenho vontade de voar no pescoço do primeiro que me aparece na frente. Já tomei calmantes, já fui no médico, faço atividade física, mas eu sempre estou querendo esganar alguém, tanta raiva, estressado. Tá. E aí, por mais que possa parecer óbvio, eu pergunto, tá, Juliana, o que você quer? Como assim, Fernando? Como que eu quero? Eu quero ficar mais tranquila. Ah, ok. Você quer mais tranquilidade para sua vida, é isso? Aí você diz para mim, Fernando, é isso que eu quero. Ok. Então eu começo a elencar o seguinte, quais os momentos da sua vida que você lembra que você ficou potencialmente estressada, com raiva. De repente você me elenca 2 ou 3 momentos e também me fala, não, minha família é considerada a família irritadinha. Os irritadinhos, os estressadinhos, que qualquer coisa, o pavio é tão curto que basta aparecer o raio de sol ali, pega fogo e explode. Com essa base de dados, nessa anamnese que eu faço contigo, eu começo a fazer esse processo de regressão dentro da hipnose, ou também somando aquilo que eu comentei contigo antes da gente começar a entrevista, que é um processo de acupressão, que é um processo em paralelo à hipnose, que pode perceber através de determinados toques em pontos energéticos do corpo, para detectar lembranças traumáticas, no caso, lembranças de momentos estressantes da vida, e acabar fazendo com que o próprio corpo gere endorfinas e outras substâncias para que reduza o estresse e você tenha mais calma. Então, você é obrigado a falar tudo, revelar tudo? Não. Se você me falar o mínimo, ou talvez até se não quiser falar, eu tenho outros caminhos de te ajudar a resolver sem que você abra o livro da vida para dizer do capítulo inicial ao final. Não precisa. Certo. Não é então, necessário. quer dizer, se eu não quiser revelar segredos, enfim, algo mais íntimo durante essa entrevista, eu não vou falar, e muito menos em transe. Quer dizer, se eu não quiser também em transe, eu não vou falar. Não vai ser o transe que vai me fazer perder a consciência e soltar o verbo, digamos assim. De maneira alguma. Você fala apenas se quiser. E geralmente quando a pessoa diz o seguinte, não, eu não quero falar muito, mas me disse só o mínimo do mínimo, como aquele exemplo que eu inseri você como a minha paciente. E de repente, durante o transe, a pessoa percebe que ela pode sim confiar em mim, ela fala alguma coisa, mas volto a dizer, se quiser, tá? Somente se quiser. Ok. Bom, já que você tocou no assunto, né, para a gente conhecer um pouquinho mais, então, existe a hipnose, como a gente estava falando, a PNL, a acupressão, né, também. Qual é a diferença delas? E a regressão ainda que você trabalha, né? A acupressão, como você falou um pouquinho agora, e a PNL explica um pouquinho mais pra gente. A acupressão, ela não precisa necessariamente gerar um estado alterado de consciência, gerar um transe hipnótico. Para os ouvintes aqui, eu vou procurar criar um cenário mais didático possível para poder entender o que é a acupressão. A acupressão, ela é uma série de protocolos, de procedimentos. O que isso significa? Significa, por exemplo, tocar 2 pontos que existem logo acima do nosso nariz, próximo da fossa lacrimal, ou seja, daquele ponto onde as nossas lágrimas caem, e estimulando um ponto logo acima, próximo da testa, em conjunto com a base da nossa nuca com a outra mão. E para que é feito esse gesto, esse movimento?
Isso já vem sendo estudado e continua sendo estudado, porque é um processo relativamente novo, de poucos anos atrás, que faz o seguinte: ativa alguns meridianos que já são estudados pelos orientais há alguns milênios, e a acupressão, ela é uma maneira, digamos, mais ocidental de fazer procedimentos que utilizam esse conhecimento milenar para fazer com que o próprio corpo dê as respostas. Claro, não são respostas verbais. O corpo não vai falar como eu estou falando agora contigo e com os ouvintes. Mas o corpo vai dar indícios, de repente, não, tem ansiedade. E aí, de repente, você percebe, tem ansiedade. Quando é? Como eu vou saber? Então, eu vou fazendo toque em outros pontos do corpo, por exemplo, na clavícula, no lado esquerdo, no lado esquerdo da minha face, na maçã do rosto, no timo, que é um ponto logo acima do pulmão, nos dedos, no dedo mínimo, o anular, o médio, o indicador, enquanto eu vou conversando com a pessoa, e o próprio corpo vai dando indícios de que existe algum trauma em algum momento da vida. Que interessante. E aí, através disso, que não é exatamente, não envolve hipnose, eu consigo fazer com que o próprio corpo da pessoa reencontre o caminho de equilíbrio não só físico, como emocional. Então, a acupressão, para explicar de maneira falada, ela envolve isso. Você faz alguns toques em alguns pontos do corpo. Assemelha-se, para ficar mais claro, é como se você estivesse fazendo microtoques em alguns pontos do teu corpo. Depois que você vai estimulando e você vai perguntando para o corpo, é nessa idade ou nessa época da tua vida? E aí, sim ou não. Sim ou não. Eu estou fazendo aqui para a Juliana qual é a resposta que o corpo daria, que é um dos dedos, que é o dedo anular em conjunto com o dedo polegar, que eu pressiono os dois o mais forte possível. Sim, quando o nosso corpo tem mais força, ele não abre. E não, quando o nosso corpo não tem força, que é tudo aquilo voltado para o lado do não ou da inverdade, ele abre. Então, é esse o tipo de resposta que o corpo nos dá. Então, esta é a forma da acupressão. Muito E é uma maneira que a pessoa talvez também não precise falar tanto. E ela é feita em várias sessões ou numa sessão também? Vai depender do paciente? É feita geralmente em algumas sessões. Parecido com a auto-hipnose, eu também estimulo para a pessoa fazer em casa alguns protocolos que são um pouquinho diferentes da auto-hipnose, mas que também a pessoa tem autonomia para fazer em casa. Não é? Volta aquilo que a gente conversou no início. Eu não tenho o poder da hipnose. Eu procuro me capacitar há esses mais de 14 anos com conhecimento sobre hipnose para capacitar as pessoas. Eu tenho até um lema, um propósito de vida, que eu costumo dizer que eu tenho o propósito de transformar vidas positivamente. E essa é a minha maneira de trabalhar. Não adianta nada a pessoa ficar vindo 2, 3 anos no meu consultório e aí eu crio uma dependência, que não existe a dependência, mas eu preciso que a pessoa se capacite para que ela possa encontrar as próprias respostas. Por um breve período de tempo eu ajudo a pessoa e depois ela conduz por si só. Perfeito. A PNL, né? Que a gente estava falando, do que se trata? Tá, PNL, ela na prática é um estudo da estrutura, de uma estrutura subjetiva do comportamento das pessoas. O que isso é num exemplo bem direto e bem objetivo? Digamos que você quer aprender a falar em público. Tá, Fernando, mas para isso existem cursos de oratória. Ok, a pessoa faz curso de oratória, mas mesmo assim ela não se sente bem o bastante para estar diante do público. O que ela vai fazer? Normalmente a pessoa que tem um comportamento mais tímido, mais envergonhado, ela tem uma tendência a se fechar mais. O corpo fecha para o centro, ela vai cruzando mais os braços, ela vai pondo os pés para o lado de dentro e ela vai se curvando um pouco mais. Esse é um comportamento fisiológico da pessoa que já tende a ser tímida. E o que a PNL diz? O que uma pessoa que tem segurança na oratória, tem uma tranquilidade diante do público,
seja ele pequeno ou uma plateia com milhares de pessoas, faz. Geralmente, a pessoa que tem segurança, ela estufa o peito, arca os ombros um pouquinho mais para trás, respira fundo algumas vezes e, se for o caso, até ela se encosta na parede para manter a coluna ereta, e com base nessa postura que ela vai manter, postura ereta, peito estufado, respira fundo e levanta os olhos ligeiramente para o alto, ela vai fazer com que o corpo dê os sinais para o inconsciente dela, dizendo: ei, Fernando, ei, Juliana, aqui fora tá tudo bem. Ó, tua postura já diz que tá tranquilo. Então você já acalma, assume uma postura de uma pessoa tranquila e naturalmente você vai fazer como se parecesse mágica, mas não é mágica. É basicamente estudo. Certo. Voltando então ao nosso assunto da hipnose, a partir de que idade, né, a hipnose pode ser feita, ou até que idade também? Enquanto se está vivo, pode se fazer a qualquer momento. É mesmo? E crianças a partir de? Crianças é uma situação que eu particularmente eu atendo crianças sob avaliação. Por quê? Porque há situações, de repente, que precisa haver uma intervenção familiar, e aí eu costumo recomendar que procure um psicólogo, uma psicóloga com experiência com famílias, e até em Florianópolis eu tenho alguns amigos que trabalham muito bem nessa área. Mas aquele exemplo que a gente conversou antes, onde eu estava num consultório esperando para conversar com um outro profissional, uma outra profissional, e essa profissional estava atendendo uma mãe com uma bebezinha de 15 dias. E a mãe saiu do consultório por uns breves momentos e a neném estava chorando porque a fralda estava cheia e obviamente devia estar desconfortável. Como eu não estava fazendo parte daquele trabalho, daquele atendimento, eu fui curioso para ver a nenezinha, nem me importando porque ela estava chorando. Cheguei perto, comecei a conversar bem baixinho com ela, bem pertinho do pé do ouvido, passando a mão bem de leve no cabelinho dela e dizendo: nenezinha, não te preocupa, mamãe ainda vai ficar mais um tempinho aqui, porque eu sabia que ela precisava ficar mais um tempinho ali. Mas está tudo bem, já vai passar e tudo mais. A criança apagou. Ela dormiu. Foi uma hipnose involuntária. Eu não fiz sabendo naquele momento, mas pelo exercício da profissão eu fiz de uma maneira que acabou ajudando. E aí depois que a mãe saiu daquela consulta, ela disse que, Fernando, vou voltar mais vezes aqui, porque, nossa, daí a nenê vai ficar mais tranquila e eu também. Mas como a mãe estava, por uma certa razão, agitada, nervosa, o padrão que a mãe estava interferia na criança recém-nascida. E como eu, Fernando, cheguei ali, que eu não estava fazendo parte daquele momento, eu cheguei tranquilo, eu não tinha por que ficar agitado, cheguei tranquilo, interferi com o meu tom de voz e com o gesto. Então, aquilo já calma. As mães também são muito sábias. Quando ela vê que o filhinho, a filhinha se ralou, se machucou todo, chega lá, já vai passar, dá um cafuné, dá um beijinho no joelho, aí a criança sente, não, se a mãe falou, tá tudo bem. Não é só a autoridade, é o tom de voz, é o gesto. Aquilo ali já é um processo de transe que é feito em casa, com muito mais frequência. Então, já que nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? E que tocamos a respeito do que acontece com as crianças e mais tudo que sabemos agora sobre esse universo da hipnose e PNL e tudo mais, Fernando, eu só gostaria de conversar um pouquinho contigo e você nos falasse a respeito da importância dessa programação e da responsabilidade que nós pais, enfim, pessoas, né, que convivemos uns com os outros, a importância dessa programação que nós fizemos nas outras pessoas, né, que a gente tomasse mais cuidado. O bullying está aí, né? Enfim, o que nós imprimimos na cabeça das pessoas que daqui a pouco isso se torna um problema para uma vida toda, né? Para a pessoa carregar. Então, eu gostaria que você nos falasse só um pouquinho sobre isso, porque nós somos um livro em branco, né? Chegamos aqui, páginas em branco, e enfim, nós vamos nos deixando escrever, né, no decorrer da nossa vida. Sim, eu percebo que o nosso livro em branco, ele tem pelo menos um índice que já tem algumas coisas escritas lá,
e que a gente pode dar uma continuidade, uns novos desfechos nos capítulos que estão por vir. Mas o momento fala-se muito sobre aquela, perdão da expressão, aquela maldita baleia azul. Eu, particularmente, eu gostaria de ter uma conversa muito séria com um ou dois desses organizadores de grupo. Eu falo dos organizadores, não das pessoas chamados que acabam curadores, é isso? Curadores que são destruidores. Uhum. Curador enquanto aquele que mantém os grupos, né? Sim. Seja no WhatsApp ou Face, ou seja lá qual for a forma. Tá, mas quem está sujeito a ser vítima dessa turma aí, mal intencionada? Primeiro, isso é repetido há décadas e vai continuar sendo repetido. Abra um espaço em casa para conversar. Mesmo que você faça uma conversa de 5 minutos pela agitação normal de uma criança, de um adolescente que tem um celular, um tablet à mão, mesmo que ele ache chato, desligue tudo, fique nem que seja só 5 minutos por dia, que para um adolescente pode parecer 50 horas. Pare e converse. Diga o que você adulto, seja pai, mãe, cuidador, seja lá quem for você. Pare um instante e diga com o que você adulto está preocupado. E fale sobre a baleia azul, fale sobre a criminalidade, fale sobre o bullying e o que você espera daquele momento com o teu filho ou com um sobrinho, seja lá quem for. Sobre a questão do bullying, é inevitável que crianças e até mesmo outros adultos façam algum tipo de brincadeira maldosa. Eliminar isso, impossível eliminar. A questão é achar meios de capacitar o adolescente ou a criança a lidar com aquilo. Seja fazendo piada, seja fazendo humor, e até mesmo ensinando a criança ou inscrevendo a criança num curso de defesas pessoais. Para quê? Para ela bater no colégio? Não. Se necessário for num extremo dos extremos, ela saber se defender. E a própria arte marcial, quando procurado um professor, um educador físico competente e capacitado, ele vai ajudar aquela criança, aquele adolescente a se sentir seguro com a prática da arte e não precisando mostrar que sabe a arte marcial. Mas eu quero ser bem direto num ponto, pelo menos, que é isso que eu falei agora há pouco. Diálogo aberto e franco. Diálogo aberto e franco. E se você, pai, mãe, seja lá quem for, não souber o que fazer com o que o teu filho vai trazer naquela hora, pelo menos ouça. Evite botar um julgamento. Não, isso é bobagem, isso é frescura, isso é coisa da tua cabeça. É bom lembrar que um processo de depressão, ele se inicia, ele não dá sinais muito claros, tão claros quanto um dedo quebrado, um braço quebrado, uma fratura ou uma cicatriz de alguma outra ferida. A depressão que se instala numa pessoa, ela é muito sutil. E se ela não for observada por quem está ao redor, ela é extremamente avassaladora. Então, conforto do lar ou conforto de onde a pessoa estiver, acolhimento em diálogo. E se perceber que está difícil de ter um diálogo com aquele jovem, busque quem possa ajudar. Busque ajuda. Não há vergonha alguma em pedir ajuda. Porque depois, como infelizmente ocorreram alguns casos por aí no Brasil e em outros lugares do mundo, infelizmente depois vai acabar tendo tempo demais para chorar alguma coisa mais extrema, trágica. Então, abra espaço para a conversa, mesmo que seja por 5 minutos. Tá certo. Fernando, eu gostaria que você deixasse, se possível, o teu contato, né? Você atende em São João Batista, é isso? Isso, eu atendo em São João Batista, na cidade de Itapema, bairro Meia Praia. Atendo também em Florianópolis. Para as pessoas me localizarem, e o meu telefone de contato, e até inclusive meu blog, basta buscar no próprio Google, Fernando Luiz com Z, Rosar com S, tudo junto, fernandoluizrosar.com.br, e aí lá tem meu telefone de contato, meu WhatsApp direto, meu blog que eu coloco matérias, inclusive com alguns pontos que a gente falou aqui, e estou aberto para maiores diálogos para outros momentos aqui para vocês também.
Obrigada, Fernando. Muito obrigada realmente pela tua participação aqui conosco hoje, tá certo? Obrigado a você, obrigado a todos e um ótimo sábado. Tenha um bom dia.